Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao capítulo 5, Pressão Atmosférica. Antes da gente ler o nosso briefing, peço a vocês que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. O briefing teremos introdução, variações da pressão, reduções da pressão e sistemas de pressão. O ar tem um peso, assim como todos os líquidos. Portanto, o ar exerce uma força em todas as direções e sobre todos os objetos e seres vivos que se encontram mergulhados nele. Na imagem ao lado, a gente pode verificar que, quanto mais próximo da superfície, há uma quantidade maior de moléculas do ar. Essa quantidade maior faz com que a coluna da pressão seja muito maior em todos os corpos que estão mergulhados neste fluido. Na medida que vai subindo, o peso da coluna diminui, justamente porque essas moléculas se afastam umas das outras. O primeiro a determinar o valor da pressão atmosférica foi Evangelista Torricelli, matemático, físico e inventor italiano. O experimento que ele realizou em 1643 serve até hoje de base na fabricação de barômetros, que medem a pressão atmosférica. Em meteorologia aeronáutica, a unidade de pressão utilizada é o hectopascal, entre parênteses, abreviação HPA. A fórmula da pressão ela vem da seguinte maneira: P, representada por pressão, é igual a F, que é a força, sobre área. Analisando esta fórmula, a gente pode, com uma certeza, dizer um aumento de área diminui a pressão. E uma diminuição da área aumenta a pressão. Ou um aumento de uma força aumentará a pressão. E uma diminuição dessa força diminuirá a pressão. Com relação aos instrumentos, nós temos o barômetro, que vai medir essa pressão, e nós temos o barógrafo, que vai registrar esta pressão. Assim como a gente viu nos capítulos anteriores com relação à temperatura, veja que as duas primeiras palavras, nós temos ali baro para um tipo de instrumento e baro para outro tipo de instrumento. Então essa palavra baro vem de pressão. Metro é a medição dessa pressão e o grafo é o registro, a grafia desta pressão. Da mesma forma como a gente viu na temperatura. Variações da pressão. Com relação à altitude, qual é o comportamento da pressão em relação à altitude? Então ali a gente já viu, inversamente proporcional. Na imagem ao lado, veja, a coluna maior faz com que tenha uma pressão maior e uma coluna menor diminui essa pressão. Importante, a pressão sempre decrescerá com o aumento da altitude ou sempre aumentará com a diminuição da altitude. Veja que aqui a primeira forma de comportamento entre pressão e outros parâmetros está isoladamente atrelada com a altitude e não com temperatura. Pode ser que ocorra em uma determinada superfície, por estar mais próxima esta pressão, ela ser aumentada ou diminuída pelo motivo do aumento dessa temperatura. Mas aqui a gente está verificando isoladamente esses comportamentos. O gradiente de pressão é de 1 HPA para cada 30 pés ou 1 HPA para cada 9 metros. O que isso quer dizer? A cada 30 pés que eu subir ou descer, a pressão vai alterar 1 HPA ou diminuir 1 HPA. Isso vale também para 9 metros. Então veja, 30 pés ou 9 metros vai ser a proporção para que perca 1 HPA. Não é uma conversão, tudo bem? É a proporção do quanto vai se perder nos 30 pés, que é 1 HPA, e o quanto vai se perder em 9 metros, que é 1 HPA. Então, se você for fazer um cálculo para descobrir quantos HPAs eu vou perder ou ganhar em uma determinada altura,
Você fazendo pelo processo de 1 HPA para cada 30 pés ou 1 HPA para cada 9 metros, o resultado será o mesmo. Com relação à temperatura, ela é inversamente proporcional. Então, é importante, sempre decrescerá com o aumento da temperatura ou vice-versa. Na imagem ao lado, a gente consegue perceber o seguinte: quando há um aumento de temperatura, as moléculas elas começam a se agitar cada vez mais. Essa agitação faz com que essas moléculas se afastem uma das outras e seguindo aquela fórmula da pressão, ou seja, um aumento de área entre essas moléculas vai fazer com que a pressão diminua. Se nós observarmos na baixa temperatura, veja, há uma diminuição desse movimento dessas moléculas, a qual elas começam a ficar uma mais próximas que a outra. Consequentemente, a área entre essas moléculas diminui, e lá na fórmula a pressão vai aumentar. Com relação à densidade, ela vai ser diretamente proporcional, ou seja, sempre aumentará ou decrescerá proporcionalmente com a pressão. Se nós observarmos a fórmula da densidade, como a gente está vendo agora, D, que é a densidade, igual a massa, que é o M, sobre V, volume, existe uma equidade entre a fórmula da pressão em relação à densidade. Ou seja, a força que vai aumentar essa pressão vai fazer com que a massa desta matéria aumente a densidade do ar. Da mesma forma que um aumento da área das moléculas vai aumentar o volume entre essas moléculas, ocasionando uma diminuição da pressão e densidade. Então veja que a densidade ela vai ser sempre diretamente proporcional. Nós temos uma outra forma de variação que nós chamamos de variação dinâmica. É causada pelos deslocamentos horizontais de massas de ar, frentes. Ou seja, existe um comportamento da pressão no momento em que a frente fria se aproxima em uma determinada área e no momento que ela vai se afastando em determinada área. Então a gente vai ver isso também em próximos capítulos, como que funciona esse comportamento da pressão com as forças dinâmicas atreladas às massas de ar frentes. Nós temos também a variação da pressão em relação à variação de área. Então pode ser considerada uma maré barométrica, que é bastante forte nas latitudes equatoriais, porém desaparece nas latitudes acima de 60 graus norte e sul. Então, importante. Então, as altas pressões no Brasil, elas iniciam às 10 horas e às 22 horas. E as baixas pressões iniciam às 4 horas e 16 horas. Então, no gráfico ao lado, veja que forma um desenho de uma maré, onde o ponto mais elevado corresponde às 10 horas e às 22. E os pontos mais baixos correspondem a 4 horas e às 16. Redução da pressão. Reduzir as pressões de qualquer local, independentemente da sua altitude, a um nível de referência comum, que geralmente é o nível do mar. Então, a primeira forma de redução da pressão nós chamamos de pressão da estação ou da pista, QFE. Quando se lê em um barômetro, num dado ponto da superfície da Terra, tem-se o valor que o ar atmosférico está exercendo desde seu limite superior até o referido ponto. Importante. Então, existem aqui alguns pontos interessantes e que precisam ser lembrados. Então, o QFE sempre representará altura. As estações meteorológicas de superfície, por estarem no mesmo nível da pista, irão ler a pressão referida na pista, ou seja, QFE. E por último, se o piloto colocar a pressão QFE no altímetro, o mesmo indicará zero altura. Ou seja, você zerando o altímetro, você pode verificar na janela de Kosman que a pressão que está referindo ali é o QFE. Ou, se você tiver o QFE para ser adicionado lá no altímetro,
você vai ver que no ponteiro ele vai ter a indicação de 0. Então, no momento em que eu tirar a minha aeronave do solo, a indicação que eu vou ter lá do meu altímetro está relacionado à altura. Um outro tipo de redução da pressão é a pressão ao nível do mar, QFF. Sabendo-se que a pressão varia na vertical, estações situadas em altitudes diferentes terão pressões diferentes, não sendo possível, dessa forma, uma comparação entre elas em uma análise meteorológica. Importante: a pressão da estação reduzida ao nível do mar sob condições da atmosfera real, utilizada apenas para fins meteorológicos. Então, nesse ponto aqui, na aviação não se utiliza o QFF. Sempre vai ser utilizado em algum momento o QFE, o QNH e o QNE. Então, o QFF é somente para um estudo, para fins meteorológicos de estudo, para que seja visto os parâmetros dessas pressões isoladamente e para a construção das cartas sinóticas. Terceiro, ajuste do altímetro, QNH. É a pressão da estação QFE reduzida ao nível do mar de acordo com os parâmetros da atmosfera padrão, ISA, sendo utilizada para fins aeronáuticos. Importante: a pressão QNH é codificada no METAR espécie logo após a temperatura do ar. Então, a gente verificando esse código meteorológico, a gente já tem algumas informações que a gente já consegue decodificar. Então, a gente viu nos capítulos anteriores sobre temperatura que os 2 primeiros algarismos antes da barra correspondem à temperatura do ar. Nesse caso, 20 graus Celsius. Após a barra, corresponde à temperatura do ponto de orvalho. A gente vai verificar depois qual é a relação entre a temperatura do ar com o ponto de orvalho. E na sequência, vem a pressão QNH. Então, sempre no METAR, no espécie e no TAF, vai vir acompanhado a primeira letra, Quebec, relacionado à palavra QNH, e justamente a pressão, reduzida ao nível do mar, que é 1018. Então veja, o meteorologista, no momento em que ele vai na estação meteorológica de superfície e ele vai fazer a leitura no barômetro, o barômetro, por estar na superfície da pista, vai mostrar a pressão naquela linha, aonde está a superfície do aeródromo. Então, o que o meteorologista precisa fazer? Ele precisa pegar aquela informação do barômetro, que é o QFE, e fazer a redução para o nível médio do mar, na condição da atmosfera padrão. Ou seja, qual é a condição da atmosfera padrão em relação à pressão? O gradiente de pressão, 1 HPA para cada 30 pés ou 9 metros. Então, no exemplo ao lado, na imagem, a gente tem um aeródromo que está situado a 900 pés em relação ao nível médio do mar. O QFE, no momento ali da leitura, foi de 990 HPA. Então veja a linha QFE relacionada a 990, que corresponde à superfície da pista. Só que essa informação ela é relevante em um determinado momento, mas irrelevante na maioria do tempo para a aviação. Porque veja, por que não pode voar QFE? Porque nem sempre a superfície terrestre ela vai se manter plana. Então existem imperfeições, depressão, montanhas, vales, entre vários outros tipos de interferências do solo. E o piloto, no momento ali da leitura, pode ocorrer algum erro, a qual o altímetro vai te mostrar uma determinada altura e a aeronave estará em uma altura diferente, ocasionando perigo de tráfego e na segurança do tráfego aéreo. Além disso, dependendo da elevação onde se encontra esta pressão, QFE, possa ser que no altímetro ele não tenha essa capacidade de pegar pressões menores. Então existe um limite também de pressões que o nosso altímetro ele consegue ler, uma pressão mínima e uma pressão máxima. Então é muito mais conivente e muito mais
seguro voar QNH, ou seja, voar à altitude. Com isso, pegou o 990 HPA e fez a redução, de acordo com o gradiente de pressão de 1 HPA para cada 30 pés, reduziu a 900 e aí surgiu o QNH, que vocês podem ver ali próximo do desenho ali da água, 1020 HPA. Então, no momento em que você colocar 1020 lá no seu altímetro, não vai mais indicar a altura, e sim a elevação. Então, lá no seu altímetro, neste exemplo, vai indicar 900 pés. No momento em que você fizer a decolagem, você já está saindo a 900 pés e subindo para a altitude de cruzeiro ou nível de voo. Uma outra forma de redução da pressão é a pressão padrão, QNE. É a pressão padrão ao nível do mar, cujo valor é de 1013,25 HPA, utilizada para voos em rota. Então veja, em determinados países não se tem uma quantidade suficiente de estações meteorológicas de superfície. Então, se a gente for comparar alguns países da América do Sul com outros países mais desenvolvidos, como Europa ou Estados Unidos, existe um número muito maior de estações meteorológicas de superfície. Então, qual foi a grande ideia que funciona aqui no Brasil, por ter essa diminuição, ou seja, uma menor quantidade de estações meteorológicas? Voa-se uma pressão padrão. Então, se nós não temos uma capacidade de ponto a ponto a gente for sempre atualizando o nosso QNH em relação ali ao nosso altímetro, a gente precisa ter um padrão para que todas as aeronaves que estejam na mesma situação voem igualmente. Ou seja, a partir deste ponto, salvaguarda as devidas proporções, todo mundo está voando errado. No sentido do quê? A aeronave está voando QNE, mas ao mesmo tempo, essas aeronaves estão em altitudes diferentes. Só que se todo mundo está voando com a mesma indicação de pressão, o risco de acontecer algum acidente, uma colisão, é menor do que cada aeronave ter um HPA, ou seja, um QNH diferente. Então, em uma determinada região, uma aeronave está voando um QNH 1018. Em uma outra região, uma aeronave está voando 1020. Uma outra região está voando QNH 1013. Então veja, se todo mundo começa a voar com diferentes pressões, há um risco maior. Então como é que funciona, por exemplo, Estados Unidos ou na Europa? Então como o número, essa quantidade de estações é muito superior em outros países, eles conseguem ter uma acuracidade maior em relação à atualização dessas pressões lá no seu altímetro. Então, em outros países, se estipula uma altitude maior para que, no momento em que essa aeronave cruzar essa altitude, ele voe QNE, e no momento que cruzar essa altitude na descida, ou nível, né, que a gente fala, ele possa voar QNH. No Brasil, por ter essa diminuição, todas as cartas possuem uma altitude de transição. Então, no momento que eu cruzar essa altitude de transição em relação àquele aeródromo, eu tenho que voar QNE. Então, isso vale para toda a região do Brasil ou em outros países que têm essa deficiência de estações meteorológicas de superfície. Sistemas de pressão. A pressão reduzida ao nível do mar, QFF, como a gente viu lá, que está em relação à atmosfera real, das estações meteorológicas, ao serem analisadas, verifica-se um aumento ou decréscimo uniforme para um ponto, denominado centro. Importante, as pressões são traçadas de 2 em 2 HPA, sempre em números pares. Essas linhas de pressões são chamadas de isóbaras. Então não vamos confundir o gradiente de pressão, que é em relação ao vertical, com as isóbaras, que está relacionado no plano horizontal. Então veja na imagem ao lado que nós temos algumas isóbaras em 2 HPA.
Então a gente tem uma alta pressão 1030, 1028, 1024, 1022, 1020, sempre em números pares e 2 em 2. Então isso é chamado de isóbaras. Então iso vem de linha constante e baros, né, ou vem da palavra baro, vem da pressão. Então linhas de pressão constante, isóbaras. Então vamos ver aqui a questão do sistema de pressão fechado. Então nós temos aqui alta pressão é a região que possui a maior pressão em comparação com a vizinhança no mesmo nível horizontal ou mesmo nível de pressão. E baixa pressão é a região que possui a menor pressão em comparação com a vizinhança no mesmo nível horizontal ou mesmo nível de pressão. No sistema aberto, nós teremos alta pressão, que é área alongada de crista ou cunha. Então essas duas palavras, crista ou cunha, é a mesma coisa que dizer alta pressão. A partir dele, as pressões diminuem para a periferia do sistema. E no sistema aberto de baixa pressão, é uma área alongada de cavado. Então a palavra cavado é a mesma coisa que dizer baixa pressão. A partir dele, as pressões aumentam para a periferia do sistema. E por último, nós temos o sistema col ou colo. Então, região compreendida entre dois centros de alta e dois centros de baixa pressão, e em cuja região os ventos são fracos e variáveis. Debriefing. Variações da pressão. Altitude, inversamente proporcional. Temperatura, inversamente proporcional. Densidade, diretamente proporcional. Dinâmica, associada aos sistemas frontais. E diária, maré barométrica, máxima 10 horas e 22 e mínima 4 e 16. Reduções da pressão, QFE, pressão da estação ou da pista. QFF, pressão reduzida ao nível do mar em condições da atmosfera real. QNH, pressão reduzida ao nível do mar em condições da atmosfera ISA ou padrão. E QNE, pressão padrão ao nível do mar, 1013,25 HPa. Sistemas de pressão, fechado, centro de alta e baixa. No sistema aberto, nós temos alta, crista ou cunha e baixa, cavado. E col ou colo, dois centros de alta e dois centros de baixa. Isóbaras, linhas que unem pontos de mesma pressão traçadas de 2 em 2 HPa. E os instrumentos que vão fazer a leitura dessa pressão, barômetro vai medir e barógrafo vai registrar. Com isso, finalizamos o nosso capítulo 5. Muito obrigado e até a próxima!